Oiê, pessoal! Vídeo novo no canal. Estamos num pôr do sol lindo aqui na cidade de Barra dos Coqueiros. É próximo aqui de Aracaju, uma cidade linda, muito gostosa de estar, aqui muito calmo. Hoje é São João, viva São João! Para o pessoal aí do Rio, né, gente? Quando eu morava no Rio não era tanta festa, aqui é igual o Natal. São João aqui é Natal, igualzinho. O pessoal se reúne, faz ceia e tem essas coisas gostosas aí de festa junina. É muito gostoso. Mas hoje eu tô aqui, gente, para conversar um pouquinho com vocês. Tem muita gente que tá aqui hoje, né, no nosso canal. E tem muita gente pedindo pra gente falar a respeito da Lorena, né? Para falar como que nós encontramos a Lorena, quem é um pouquinho de quem é a Lorena. Mas então já fica comigo, já dá um joinha. É muito bom estar aqui com vocês. Curte o canal, o sol tá forte, gente. Aqui não tá frio não, tá? Curte o canal, dá um ripá, curte, compartilha para chegar para mais gente, mais pessoas esse vídeo, tá bom? Beijo no coração, bora pro vídeo. Então, pessoal, as crianças estão brincando ali um pouquinho, né? Hoje é feriado aqui, a gente trouxe eles para brincar e eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a Lorena. A Lorena, gente, assim que eu adotei as crianças, o trio, quando eu e meu esposo entramos no processo de habilitação para adoção, nós colocamos o perfil de até 3 crianças, de 0 até 8 anos e 11 meses. E nós não queríamos adotar bebê, a gente não queria ficar na fila esperando, né, a adoção de bebê. Até porque a minha primeira experiência com a adoção, ela foi assim, caiu de paraquedas da minha vida. Eu nunca quis adotar, eu tinha 23 anos e adotei uma criança, que depois eu vou vir trazer para vocês também, mas já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no box. A Lorena, depois que eu adotei as crianças, eu tive o desejo de adotar mais uma criança. Então eu coloquei um perfil que eu aceitaria adoção especial e que fosse uma criança até 1 ano e meio, 2 anos no máximo. E nós ficamos sabendo da história da Lorena através da busca ativa do SNA. Quem não sabe, quem está no SNA, gente, hoje, busca aí no aplicativo, aí na plataforma, um item chamado busca ativa. A busca ativa, ela te proporciona ver as histórias das crianças que estão disponíveis para adoção. E aí lá você pode clicar e você vai saber das histórias das crianças inadotáveis. O que são crianças inadotáveis, gente? São crianças que ninguém quer, né? Todo mundo sabe que as pessoas só querem adotar bebê, criança dita perfeita, típicas. E lá na busca ativa estão as crianças que não têm nenhum pretendente para serem adotadas. Infelizmente, gente, no Brasil é assim que acontece. Acho que em todo lugar, né, gente? A adoção, podem brigar comigo, mas a adoção para mim, no Brasil, para a maioria das pessoas, ela é o plano B, sim, né? A pessoa busca adoção porque ela não consegue ter filhos de forma biológica. Eu também busquei depois, né, porque eu não posso ter filhos, eu e meu esposo somos um casal estéril, mas a minha primeira adoção, ela não foi por isso. Eu era noiva e eu não sabia que a gente não podia ter filhos biológicos. Então a adoção para mim sempre foi o plano A, sempre foi como o plano A, porque eu não entendia, eu não entendi a adoção ser um plano B por vir da via adotiva, né? Por vir do coração. A minha filha, eu amava ela e era mãe e pronto. Eu não busquei a minha primeira filha porque eu não podia ter filhos. Então a história da Lorena
dizia que ela era uma criança com 1 ano e 9 meses e ela tinha uma síndrome chamada Cornélia de Lange. E que era uma criança esperta, que estava para adoção e tinha 1 ano e 9 meses. Eu e meu esposo nos interessamos nela. Aqui eu vou colocar a fotinha dela aqui para vocês verem. Ela era muito fofinha. Eu vou ver se eu consigo, gente, a fotinha dela, porque eu vi, né? No dia que eu vi, eu imprimi logo a foto. Eu achei muito linda. Meu coração bateu na hora. E nós procuramos, nós favoritamos, né? Que é assim que você tem que fazer. E aí a Vara entrou em contato com a gente. Nós quisemos, né? Nós nos colocamos à disposição. A Lorena estava no estado aqui de Pernambuco, aqui em Pernambuco, uma cidade do estado de Pernambuco, aqui no Nordeste mesmo. Só que quando a gente chega lá, a gente começou a pesquisar sobre essa síndrome, né? Que era Cornélia de Lange, que era uma síndrome que a criança, quando ela tem todos os membrozinhos, né, perfeitos, ela não é grave. Então a Lorena, ela era toda perfeitinha de corpo, então a gente imaginou que a gente fosse encontrar uma criança de 1 ano e 9 meses, ativa, bem, né? Só que quando a gente chega no hospital, gente, a Lorena, ela estava no hospital, porque a Lorena, ela é fruto de um incesto, tá? É um abuso, de um abuso sexual do pai pela filha adolescente, que gerou a Lorena. E na ocasião, quando a mãe dela, a mãe biológica dela estava por volta de 6 meses de gestação, a avó deu um abortivo para a mãe para poder esconder. Foi o que nos foi contado, né, gente? E aí a mãe da Lorena, biológica, chegou no hospital abortando a Lorena, com um pouco mais de 6 meses de gestação, numa noite. O hospital não tinha como amparar um bebê daquele porte, né, daquela situação toda, e a Lorena nasceu. Quando ela nasceu, ela precisava de um aporte de ar, né, para respirar, como um bebê com, né, recém-nascido pré-termo, né, gente? E o hospital não tinha nada ali para amparar a Lorena. As enfermeiras foram na rua, na frente do hospital, num bar, e pegaram, esvaziaram um balde de paçoquita, como esse aqui, eu vou colocar aqui para vocês, e foi o que serviu de halo para a Lorena. O halo é um suporte que se coloca na cabeça do bebê para o bebê respirar, quando ele vem com algum problema respiratório. Enrolaram a Lorena no saco de lixo preto. Não tinham nada no hospital. E assim a Lorena ficou 2 dias, né, gente? Fazendo hipóxia, fazendo todo tipo de situação com a vida dela, né, ali, porque o hospital não tinha como amparar. Essa foi a forma, né, que as enfermeiras acharam. E com 2 dias de gestação, de nascimento, ela nessa situação, ela não veio a óbito, porque Lorena é uma guerreira e ela tinha missão aqui na Terra e tem ainda, e a gente crê que ela vai superar muitas dessas situações ainda, né, referentes a todas as sequelas. A Lorena foi para o hospital de uma capital aqui, né, lá em Recife. Ela ficou lá durante 1 ano e 3 meses. Nesse hospital, a Lorena, ela foi diagnosticada, né, com uma criança que possuía alguma síndrome. Supuseram que seria a Cornélia de Lange. Não fizeram nenhum teste genético. Lorena não tinha nada. Lorena ela foi só tirada da morte pela prematuridade. A Lorena não teve fisio, não teve fono, não teve nenhum tipo de tratamento de estimulação precoce. Lorena ficava dentro de uma enfermaria, sozinha. Lorena tinha uma vovó lá, que era uma moça, uma pessoa muito maravilhosa, que até hoje ama a Lorena. Até hoje ela é a avó da Lorena, e ela é mesmo, né, tanto de alma como de coração, que era a única pessoa que dava um pouquinho mais de carinho à Lorena, e que até hoje dá o carinho à Lorena, né? Mas ela ficava lá, sendo cuidada nas necessidades dela, né? Necessidades momentâneas ali de uma criança comum, né? Lá eles diagnosticaram ela com algumas alterações que depois vieram a curar, né, do coração, e diagnosticaram ela com uma desordem neurológica chamada disfagia. Na verdade, é desordem do trato, né, digestivo, da alimentação.
A disfagia, a criança não engole, ela não, é uma questão neurológica, tá, gente? Ela não sabe engolir. E Lorena devia ter feito todo esse tratamento desde o início. Lorena não teve nenhum tipo de tratamento para disfagia. Lorena não teve nenhum tipo de tratamento para síndrome, não fizeram teste genético. Lorena ficou lá sem nada. Quando Lorena tinha 1 ano e 3 meses, o hospital decidiu que Lorena não podia mais morar lá. E aí colocaram ela de volta no hospital que ela nasceu. No hospital que ela nasceu, eles desativaram uma ala da Covid. Na época foi em 2022 que ela nasceu. E com 1 ano e 3 meses, Lorena chega no hospital onde ela nasceu e fica nessa ala, sendo cuidada pelas enfermeiras. Quando eu e meu esposo chegamos lá, foi passado pra gente que Lorena era uma hóspede no hospital. Né? Lorena não tinha prontuário, nós pedimos prontuário, Lorena não tinha pediatra que acompanhava ela. O próprio médico do hospital falou que ela era uma hóspede lá. Lorena não tinha nenhum tipo de tratamento. Foi falado pra gente que tudo era feito com Lorena perdido no olhômetro. Foi assim que nos foi passado. Lorena, eu e meu esposo encontramos uma criança com pouco mais de 2 quilos, quase morta, de 1 ano e 9 meses, tendo menos de 60 centímetros de altura, se alimentava por sonda, como até hoje ela se alimenta, né, gente? Porque se ela tivesse feito o tratamento desde o início, Lorena não estaria dessa forma, na questão alimentar dela. Mas, quando nós chegamos lá, nós vimos essa situação, nós perguntamos o que Lorena comia, de que ela se alimentava, e nos deram um papel, né, uma dieta desde que ela veio do hospital que ela estava em Recife, né? A mesma dieta, ela veio com 1 ano e 3, ela estava com 1 ano e 9, quer dizer, ela não passou por Nutri, né? Ela devia ter passado por Nutri, nunca passou por uma Nutri. Enfim, gente, Lorena estava numa negligência terrível, tremenda. Com garra, com fé e com coragem, nós trouxemos a Lorena para casa. Gente, morávamos numa cidade aqui no Nordeste que não deu um amparo a gente, não tinha suporte nenhum para Lorena. Lorena deu várias pneumonias. Nós realmente contamos com Deus, né, gente? Lorena chegou muito pequenininha, eu vou deixar rolando alguns vídeos aqui dela, né? Quando eu cheguei com meu esposo no hospital, nós encontramos uma criança na cama, igual uma folhinha de papel. Ela não interagia de quase forma alguma. Não movimentava direito os braços, as pernas não movimentavam, não emitia som. E aí eu vou deixar aqui para vocês, nós ficamos 1 mês, né, fazendo aproximação com a Lorena. A aproximação, né, gente, é quando um casal ou alguém, uma adoção solo vai conhecer a criança, tem que ficar um tempo onde a criança mora, né? E aí nós ficamos lá durante praticamente, acho que 1 mês, dentro de uma pousada, e visitava a Lorena todos os dias. E ela começou a nascer, ela começou a viver, ela começou a ganhar vida, ela começou a ser alegre, a conhecer a vida, né, gente? A saber que ela é um ser humano, que ela tem direitos, que ela tem deveres, que ela é... E aí eu vou colocar aqui, gente, um dia que eu contei historinha pra ela, eu vou colocar aqui, assiste aí, é muito fofinho. O direito? Você, o mais lento de todos os bichos? Disse a lebre, debochando da tartaruga. Eu sim! E não aceito um não como resposta, falou a tartaruga. A lebre, toda animada, saiu sorrindo pelo caminho, dizendo: essa vai ser fácil demais, nem vai ter graça, eu vou ganhar. No dia marcado, estavam lá todos os animais para ver a corrida. A capivara, posicionada, gritou: em seus lugares! 1, 2, 3 e... já! A lebre correu, saindo rapidamente à frente. E a tartaruga devagar, bem devagar, seguiu seu caminho, ficando lá para trás. Será que a lebre vai ganhar, Lorena? A lebre estava muito à frente da tartaruga, certa de que a corrida já estava ganha. Resolveu parar e descansar, ó. Embaixo de uma árvore, onde encostou e dormiu. E agora?
A tartaruga, que era muito determinada, continuava sempre devagar. Devagar, mas sem nunca parar, viu? É isso aí, ó. Ela passou pela lebre que dormia encostada na árvore e pensou: ela está zombando de mim. Acha que sou lenta demais, né? Olha aqui, a tartaruga continuou andando devagar e terminou a corrida antes da lebre, que continuava, ó. Oi, todos. Viu que lindo, gente? É assim a Lorena foi vivendo, né? Ela foi batendo palma, ela foi emitindo som, ela foi se entendendo como alguém, como uma pessoa. O dia que Lorena saiu do hospital foi impressionante. Ela olhava tudo, ela nunca tinha saído de dentro daquele hospital. A Lorena não saía do hospital, ela vivia dentro de um leito. Quando dava 6 horas da tarde, as enfermeiras amarravam ela, tipo assim, amarrava não, enrolava ela no pano para ficar bem enroladinha e botavam ela para dormir onde as enfermeiras dormiam. E a Lorena vivia no box da enfermagem. Eu vou botar algumas fotos aí passando para vocês, tá, gente? A Lorena, ela vivia no box da enfermagem, ela vivia dentro de um hospital, que era um hospital que atendia emergências, urgências, tinha operações, era um hospital, acho que era o único hospital ali da cidade que ela nasceu, em risco dessa criança pegar algum problema, ter algum problema. E o pior pra mim, gente, foi que Lorena até hoje ela tem graves e grandes e inúmeras sequelas, por ela não ter sido cuidada, por ela não ter sido tratada. E eu imagino que por esse Brasil tenha muitas outras crianças nessa condição, gente, muitas outras crianças nessa condição. Se eu e meu esposo, nós ouvimos isso de um médico, se eu e meu esposo não chegássemos lá, a Lorena não teria sobrevivido. Lorena chegou em desnutrição grave, né? Lorena chegou mamando muito pouco do que ela deveria, ela ficou muito tempo mamando, comendo muito pouco, muito menos do que ela deveria. Ela tinha um refluxo grave, ela vomitava tudo que ela comia. E eu e meu esposo começamos a pesquisar uma forma dela não ter mais refluxo, e nós conseguimos, através de música, de cuidado, né, de calmo, um ambiente calmo, coisa que não se tinha dentro do hospital, né, gente? E aí a Lorena foi ganhando vida, foi ganhando uma família, foi ganhando irmãos, foi convivendo com os irmãos, né? Isso para ela foi muito bom. Ela tem amor, ela ama esses irmãozinhos dela, ela adora brincar com o Lorenzo, ela adora brincar com o Lorenzo, que é o menor. E hoje ela é uma criança amável, fofa. E a gente assim sente, né, gente? Por que fizeram isso com ela? Por que fizeram isso com a Lorena? É linda! Tá se acabando, né? Dá pra ela